Queridos irmãos, neste mês de julho, Deus ministrou o meu coração, onde eu pude compartilhar com os nossos diáconos e também obreiros que nos ajudam aqui na responsabilidade da pregação da palavra, para que nós pudéssemos refletir acerca de algo muito valoroso, que é estar na presença de Deus. Por isso, nesta noite eu quero convidar os irmãos a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 33. Segundo livro da Bíblia, bem facinho de você achar. Capítulo de número 33, apenas 2 versos vamos destacar. Verso 14 e verso 15. Êxodo 33, diz assim: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela tua palavra revelada, inspirada, que por si só é suficiente. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, e nos ajude a compreender o recado que vem dos céus para sermos edificados. Que o Senhor me use com graça, amor, sabedoria do teu Espírito Santo, hoje e sempre, todos digam amém. Esse capítulo de número 33 é um diálogo que Moisés está falando com Deus. Deus chega num dado momento junto com Moisés e vendo o seu árduo trabalho, a sua determinação, a sua saga de fé em conduzir o povo de Deus, povo de Israel, à terra prometida. Nesse exato momento, Moisés começa a falar com Deus de uma forma muito íntima, buscando Deus face a face. Então Deus diz a Moisés nos primeiros versículos deste capítulo: Moisés, até aqui eu fui com vocês, mas agora a jornada em rumo à terra prometida, eu não vou mais com vocês. E Moisés fica indignado, fica perplexo, Moisés fica preocupado com esta palavra de Deus. Então Moisés começa a conversar com o Senhor e pergunta: por que, Senhor? Até aqui o Senhor foi conosco, e a partir de agora o Senhor está dizendo que não continuará mais caminhando com a gente. Então Deus vai dizendo: porque o meu povo é um povo de dura cerviz, é um povo teimoso, é um povo difícil de lidar, mas continua neste seu propósito. Até que este diálogo chega neste momento em que nós destacamos, em que Moisés continua insistindo a falar com Deus, não se conformando com esta palavra. Então Deus resolve e diz: tá bom, eu vou com vocês, a minha presença irá contigo, sim, e eu te darei descanso. E Moisés então no versículo 15 vai dizendo: sim, Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não sairemos deste lugar. Queridos irmãos, Moisés nesse dado momento, ele reconhece o valor da presença de Deus na vida do seu povo. Lembrando que aquele Deus que um dia os libertou do cativeiro egípcio, que trouxe maná, que trouxe provisão, que trouxe proteção, não poderia deixar de estar com eles, porque batalhas foram vencidas por Israel, porque Moisés reconhecia as lutas travadas e vitórias conseguidas por conta da presença de Deus que ia com eles. E o valor da presença de Deus, amados irmãos, nós podemos perceber de forma visível e tangível a todos nós, como foi ontem com Moisés, é hoje conosco e será sempre eternamente, de duas formas. Nós podemos
perceber a presença de Deus, que é a revelação do divino, através, primeiramente, de uma forma universal. Desde o princípio de todas as coisas até a eternidade, Deus sempre esteve presente, desde a obra da sua criação, e assim será até a sua volta. A forma universal da presença de Deus para conosco é revelada através de um atributo do seu caráter, da sua essência, que é ser um Deus onipresente, porque Deus esteve lá, está aqui, estará sempre governando todas as coisas, porque Ele é Deus, um Deus soberano, que tudo sabes e tudo faz. Uma outra forma visível e tangível de que nós percebemos a presença de Deus nos envolvendo, além da presença e da forma universal, porque Ele é onipresente, mas também de forma especial, quando Deus se revela a nós em momentos marcantes da nossa vida, em momentos relevantes, impactantes na vida do seu povo, na nossa vida diária. E meditando essa palavra, eu me lembrei de um corinho, que todos nós conhecemos, que diz: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Sim, igreja do Senhor, Deus está presente conosco, Deus está aqui. Esse corinho fala na primeira pessoa, Deus está em mim, Deus está em nós. Fala na segunda pessoa, Deus está em ti. Quantos creem que Deus é um Deus presente e se faz presente nesta noite? Diga amém. Amados, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver de forma simbólica, mas muito marcante, a presença de Deus sendo revelada através da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança continha ali as tábuas dos 10 mandamentos, continha ali o cajado de Arão e continha ali também um vaso de maná, que tipifica a provisão, a proteção, a orientação de Deus com a sua presença no meio do povo de Deus. E assim tem sido comigo e com você. A presença especial de Deus tem se revelado a mim e a você de forma marcante. Muitas das vezes não conseguimos entender, não conseguimos perceber, mas ainda que não conseguimos ver, perceber e sentir, Deus está presente, Deus se move, Deus fala, Deus age. Amém, igreja? Deus se revela de uma forma especial nesse momento desse diálogo com Moisés, porque Deus, aqui conversando com Moisés, a vontade, o anseio de Moisés era estar face a face com Deus, como esse capítulo de número 33 de Êxodo vai dizendo em detalhes. Mas também vemos a manifestação poderosa de Deus, da presença de Deus, quando o seu povo estava no templo de Salomão, e assim está retratado em 1 Reis, capítulo 8, que de tal forma foi a presença de Deus naquele lugar, que ninguém mais conseguiu ficar em pé, os sacerdotes não conseguiam mais ministrar, porque a presença de Deus encheu aquele lugar de tal forma que envolveu a todos poderosamente. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos de forma especial a presença de Deus também se revelando na vida de Josué, discípulo, sucessor de Moisés, que assume a partir daquele momento uma responsabilidade de continuar liderando o povo de Deus.
E quando Moisés começa a liderar o povo de Deus agora às margens de cá do Rio Jordão, ele precisava apenas atravessar mais o Rio Jordão para colocar os pés na terra prometida. O que ele fez? Pediu com que os sacerdotes fossem à frente com a Arca da Aliança. E a partir desse momento, com a Arca da Aliança representando a presença de Deus, e eles colocando os pés nas águas, o rio foi se abrindo, e eles então chegaram à outra margem e se empoderaram daquela promessa de estarem ali, tomando posse da terra prometida. É assim com Deus. Quando Deus está à nossa frente, as coisas vão acontecendo, caminhos vão se abrindo, irmãos. A palavra do Senhor vai dizendo que a presença de Deus aterra vales, aterra monturos, abre rios em lugar de ermos. Esta é a presença de Deus, uma presença maravilhosa, uma presença poderosa. Foi assim também na vida de Gedeão. Quantos não conhecem este homem simples que estava ali malhando trigo, e Deus o chama para uma grande tarefa, colocando em suas mãos a responsabilidade de chegar ao ponto de ter apenas 300 homens valentes, corajosos, para enfrentar um grande exército. E quando Deus se revela a ele, falando com ele de forma especial, diante das provas que ele pediu a Deus, colocando o novelo de lã para provar a presença de Deus, Deus vai dizendo para ele: vai na tua força, porque eu sou contigo. Foi assim que Deus também fala com Josué: não te amedrontes, não fique preocupado, porque ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Eu sou contigo. Esse é o nosso Deus, que está comigo, que está com você, que está conosco, amados irmãos. Que coisa maravilhosa, quando nós olhamos para a palavra do Senhor. Também no livro de Isaías, capítulo 43, nós vamos vendo que Deus fala com o profeta, dizendo assim: quando vocês atravessarem os rios e as águas transbordarem, vocês não submergerão. Quando vocês passarem pela prova do fogo, você não se queimará, porque eu sou contigo. Aleluia. É assim quando a presença de Deus se manifesta, e se manifesta de forma poderosa. A boca dos leões são fechadas, homens e mulheres vencem espadas, as prisões se abrem, os nossos inimigos se batem em retirada, porque a presença de Deus é poderosa para fazer tudo isso e muito mais, infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Esta é a presença que realmente transforma, muda situações e muda lugares. De forma especial também, a presença de Deus se revela no Novo Testamento, no seu ápice, no seu apogeu, quando Deus se revela através da vida de Jesus, porque a palavra do Senhor vai falando em João, que o verbo se fez carne, se tornou vivo, e esteve, está entre nós. E depois que Jesus foi crucificado e ressurreto, ele diz: eu voltarei para o meu Pai, mas deixarei-vos outro em meu lugar, o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que habita em nós, que está em mim, que está em você, que habita neste lugar, amados irmãos. A revelação da presença de Jesus deixa claro na identidade de seu nome, onde nós reconhecemos isso pela tua palavra, que ele se revela como um Deus Emanuel, um Deus que conosco está. Diga amém. Que alegria, amados, nós termos a companhia da presença de Deus, da presença que não nos deixa só, que não nos deixa ser enfraquecido, que não nos despreza, que não nos abandona, amados irmãos. A presença de Deus,
é algo tão maravilhosa, é algo tão poderosa, que aonde ela se revela, tudo muda. A tristeza se transforma em alegria. A doença se transforma em saúde. E as lutas se transformam em vitórias. Quantos creem nisso, digam amém. Amados irmãos, se não fosse a presença de Deus, este lugar seria apenas mais um lugar com 4 paredes. Mas por conta de que um dia homens e mulheres consagraram este lugar ao Senhor, aqui é casa de Deus, é onde Deus está, é onde Deus se move, é onde Deus opera. E é onde Deus está nesta noite, falando comigo e com você. É por isso que quando nós devemos e vemos despertados, convidados para estar na casa do Senhor, nós precisamos ter esta consciência de que eu estarei indo para estar na presença de Deus. E na presença de Deus eu tenho que chegar com o coração contrito, quebrantado, eu tenho que chegar com temor a Deus. Porque eu não estou indo em um lugar qualquer, eu estou indo para a casa do Senhor. Esta casa que é a casa de Deus, casa de oração, onde a presença de Deus se manifesta e se revela no meio de nós, através de nós. Porque a Bíblia diz, amados irmãos, onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, ali eu estarei, Deus está aqui. E aonde Deus está, tudo muda. A nossa história muda, porque Ele é o autor da nossa vida, o Criador de toda obra, de toda a criação, o nosso Criador, amados. Queridos irmãos, sem a presença de Deus, o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se temos conseguido estar em pé, é porque Deus tem nos sustentado pela sua graça e misericórdia. Se estamos conquistando, é porque Deus está à nossa frente, nos livrando dos inimigos e dos perigos. Se estamos parados, aguardando, é porque Deus está ali nos guardando, esperando o momento certo para nos continuar conduzindo rumo à terra prometida. O que seríamos nós, amados irmãos, sem a presença de Deus? Queridos, no versículo 14 que nós destacamos, Deus disse, então eu irei contigo e te darei descanso. Não é o fim de uma lista de tarefas que temos, e às vezes conseguimos cumpri-las, é que nos traz paz. Não é uma agenda vazia que nos traz descanso, mas sim é a presença de Deus, que nos aquieta em meio ao mar revolto. É a presença de Deus que tira a nossa ansiedade, a nossa preocupação. É a presença de Deus que faz toda a diferença na minha e na sua vida. Queridos irmãos, o descanso que eu e você precisamos está em Deus. E este lugar é no Senhor, como nós cantamos aqui. O descanso que eu e você precisamos não está, muitas das vezes, em parar tudo o que fazemos, mas está unicamente, exclusivamente e poderosamente na presença de Deus. Quando você se levanta, irmãos, será que você pode começar a partir de hoje, ou fazer com mais ênfase, quem sabe dizer, bom dia, Espírito Santo. Enquanto eu dormia, o Senhor que é o guarda de Israel continuava cuidando da minha casa, continuava guardando a minha família, mas agora estou de pé e na tua presença eu me apresento. Comece a fazer isso. O rei Davi no Salmo 5 vai dizendo, Senhor,
de manhã eu me apresento diante de ti em oração e fico com esperança aguardando. Comece a fazer isso, colocar a sua agenda, a agenda sua nas mãos do Senhor, logo que você se levantar, porque no momento que você dormiu, Deus continuava ali presente, guardando-no. No momento que você se levantou, Deus continuava ali, amados irmãos. No Salmo 139, versículo 1 e 2, vai dizendo que a presença de Deus está em todos os lugares, de maneira que o Senhor nos sonda, nos conhece. A palavra do Senhor vai dizendo, amados irmãos, que para onde o salmista se revela nessa oração. Se eu fosse para o mais profundo abismo, o Senhor estava ali. Se eu fosse para o alto dos montes, ali o Senhor também estava. Deus está aqui, irmãos. A presença de Deus se revela e se manifesta neste lugar, nesta noite, de uma forma tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos ficar mais apáticos diante da presença de Deus. Queridos irmãos, em 2 Crônicas, capítulo de número 14, do versículo 11 em diante, vai dizendo que um rei de Israel chamado Asa, ao vencer uma grande batalha, com mais de 1 milhão de homens, um exército etíope, reconhece ali diante dos seus soldados, que aquela vitória só foi possível por conta da presença de Deus. Nós precisamos demonstrar, amados irmãos, e reconhecer que a presença de Deus é valorosa, que a presença de Deus é poderosa, e ela é que faz toda a diferença. E quando o rei Asa volta para casa, em 2 Crônicas capítulo 15, a partir do verso 1 ao 4, a palavra do Senhor vai dizendo que um profeta chamado Azarias vai receber Asa e também todos os soldados, dizendo para ele algo muito interessante. E o que a palavra do Senhor vai dizendo ali para ele: foi muito bom você reconhecer a presença de Deus, mas não se esqueça, enquanto você estiver na presença de Deus, Deus estará na sua presença. Mas o dia que você deixar a presença de Deus, Deus também deixará a sua presença. Deus é um Deus de princípios, de valores. Queridos, o que nós podemos aprender até aqui é sobre o valor da presença de Deus, o poder da presença de Deus. Mas também estamos aprendendo nesta noite o que podemos fazer para permanecermos na presença de Deus. E eu quero trazer e compartilhar com você nesta noite 3 lições em que, de forma didática, como eu costumo às vezes destacar, em 3 P's, o que nos pode tirar da presença de Deus. E o primeiro P, a primeira lição que eu preciso estar atento para não me tirar da presença de Deus é estar permanecendo no pecado não confessado. A palavra do Senhor vai dizendo em Isaías capítulo 59, verso 2, Isaías 59, verso 2 vai dizendo que o que nos separa de Deus é o pecado. E é por isso que o Senhor encobre o seu rosto. E é por isso que no diálogo que Moisés faz com Deus, em Êxodo 33, que ele quer ver a face de Deus, e no final desse diálogo diz: olha, ninguém viu o meu rosto. Tá bom, até onde você conseguiu me ver, já é o suficiente. Eu me agrado de ti a ponto de chamar-te pelo teu nome, Moisés. Está tudo bem. Mas o que nos afasta e nos tira da presença de Deus é o pecado não confessado.
Há pessoas que têm pecadinhos de estimação. Não deixa eles, de jeito nenhum. É uma mentirinha todo dia, toda hora. Coisa errada todo dia, toda hora. Parece que, como o profeta diz, perdemos o corar, que é perdemos a vergonha de errar. Como a gente às vezes escuta, aquela pessoa sem vergonha. É isso mesmo, literalmente, o que a frase quer dizer. Não tem mais vergonha. A vida está tão errada, está tão envolvida, emaranhada em pecados, que não percebe. Mas isso tem afastado muita gente da presença de Deus. E o que a palavra do Senhor vai dizendo em Provérbios 28, é aquele que confessa e deixa, misericórdia alcança, mas aquele que não confessa e não deixa os pecados, não alcançará misericórdia e não prosperará, irmãos. Então, a primeira lição que eu preciso aprender nesta noite, que pode me tirar da presença de Deus. Diga para o seu irmão: pecados não confessados. Muitos de nós pecamos no varejo e confessamos no atacado. Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Ajoelha aí e fala: Senhor, eu tenho mentido. Eu tenho passado o meu irmão para trás. Eu tenho escondido muitas coisas da minha esposa, do meu esposo. Mas o Senhor nos conhece, irmãos. Deus não se deixa escarnecer e os olhos de Deus estão em todo lugar. A segunda coisa que pode nos afastar da presença de Deus, o segundo P, é preocupações secundárias. Em Lucas capítulo 10, Jesus mais uma vez vai visitar a casa daquela família tão querida, família de Lázaro, Marta e Maria. E ali Jesus, tendo mais um tempo especial, revelando a sua presença, inclusive física, que alegria ser visitada por Jesus. E ali Jesus estava. Mas Marta preferiu se ocupar com outras coisas, enquanto Maria ficou, diz o texto, com a melhor parte. Estando Jesus ali, ela ficou ali nos pés, o adorando, dando ouvido, atenção, falando com Jesus. Queridos, você está na presença de Deus nesta noite. Quantos creem, digam amém. Não perca a oportunidade. Não se distraia com nada, com preocupações secundárias. É momento de, quando você veio para cá e estamos agora na presença de Deus, adore o Senhor, fale com Deus, se entrega, abra o seu coração. Dê-lhe a atenção devida. Porque tudo é para Ele e por Ele são todas as coisas. O terceiro P, a terceira lição que eu preciso aprender nesta noite, que pode nos tirar da presença de Deus, é uma postura autossuficiente. Que de uma forma bem lógica e simples, todos nós sabemos que o sinônimo de uma postura autossuficiente é o orgulho. É ser indiferente, é achar que nós podemos fazer as coisas por si só, na nossa força física, no nosso intelecto, na nossa capacidade financeira. Irmãos, o orgulho, a Bíblia vai dizendo que o Senhor abate os orgulhosos. Em Tiago 4,6, Deus abate, resiste aos soberbos. Eu não quero você perto de mim, com tanta arrogância, com tanto orgulho. Como é difícil a gente ter a companhia de alguém tão orgulhoso. A gente quer distância disso. Imagina Deus, e Deus não é diferente. Mas Deus, a Bíblia diz que dá graça aos humildes, dizendo: vinde e recebe o descanso, a paz, senta comigo, vem para a minha intimidade. Queridos irmãos, que alegria é reconhecermos o valor, o poder da presença de Deus, que se manifesta também neste culto.
mas também aprendermos como precisamos permanecer na presença de Deus. E para encerrar esta reflexão nesta noite, eu quero destacar 2 lições para a gente buscar e permanecer na presença de Deus. E a primeira lição para mim e para você é: busquem estar na presença de Deus em espírito e em verdade, com sinceridade e com toda a humildade do coração. Diga amém. Dizendo: eu estou aqui na tua casa, Senhor. Eu estou na tua presença. A palavra do Senhor vai dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. A palavra do Senhor vai dizendo: buscai ao Senhor enquanto há tempo. Jesus está voltando, irmãos. E Deus está presente no meio de nós. Não saiamos daqui indiferente. Agarre essa oportunidade. Você está na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso Deus, que nos conhece. Ele que nos formou desde o ventre da nossa mãe. Ele conhece célula por célula, cromossomo por cromossomo, cada detalhe. Ele sabe da sua angústia, Ele vê as suas lágrimas, Ele sabe as suas dores, irmãos. E por último, busquem mais intimidade com Deus. Nós não encontramos Deus nos tubos de ensaio de um laboratório. Nós não encontramos Deus na biblioteca de Harvard. Nós não encontramos Deus nos compêndios de doutorados teológicos, dos grandes seminários nos Estados Unidos. Nós só podemos estar na presença de Deus quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, nos quebrantando, estando ali com o coração contrito, para viver uma experiência sobrenatural com o Senhor. Para terminar esta reflexão, não poderia ser diferente, onde eu reconheço como músico que também já fui, e a música para mim é um combustível, é o combustível também da nossa fé, de um corinho que todos nós, pelo menos da meia idade, conhecem. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Você pode ficar em pé? E o poder do Altíssimo descerá sobre ti o Espírito Santo. Adore ao Senhor e se entregue, igreja. E o poder do Altíssimo minha alma, tua alma viverá, teu espírito renovará, e em teu corpo tudo novo se fará. Aleluias! Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo. Levanta as suas mãos e diga: e chorarás, e virá sobre ti o Espírito Santo. Quantos querem se encher de Deus nessa noite? Diga amém. Aleluias. Sobre ti o Espírito Santo. Poder do Altíssimo diga para o seu irmão: tua alma viverá, teu espírito renovará, e em teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará,
e chorarás, e chorarás, e saltarás de alegria. Vem, vem Espírito Santo me guiar. Diga ao Senhor, vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito, vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito sopra. Vento do Espírito sopra. Vento do Espírito sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento, sopra, vento, vento do Espírito. Só tua alma vive. Os nossos intercessores e intercessoras estão aonde? Levanta as mãos. Vira para trás, para frente, começa a orar, interceder pelo povo aí. Saia do seu lugar. Vai saindo do seu lugar. Os intercessores, todos com ousadia. Vai tocando as pessoas. Recebe a cura. Teu espírito se renovará. Teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá. Vai orando, vai orando. E chorarás, e chorarás. Glórias, louvado seja o nome. Glória a Deus. Vem Espírito Santo. Vai glorificando a Deus, igreja. Fecha os seus olhos, se entrega. A presença de Deus é grande neste lugar. Fala com o Senhor, fecha os seus olhos, se entrega. Não fica indiferente na presença do nosso Deus que é grande. Sopra. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento sopra neste lugar. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Você pode levantar suas mãos e glorificar a Deus. Tem uma palavra de glória ao Senhor aí. Quem pode dizer? Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glórias ao Pai. Glórias ao Filho. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Se é para Jesus, você pode fazer com alegria. Você pode fazer com alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.